E aí, amiguinho do sexto ano, tudo bem com vocês, mano? Bem-vindo aqui ao canal do Kablan. E nessa videoaula aqui, ó, vou explicar pra vocês a prova tintim por tintim. Você vai conseguir fazer todinha de boa, certo? Então vamos comigo aqui, ó. Avaliação M0601, avaliação de aprendizagem processo. Coloca seu nomezinho aí, certo? Nome da escola, nome do aluno, a data, a turma. Aliás, vocês estão fazendo, para quem está fazendo no papel, né? Para quem está fazendo pelo aplicativo, é só marcar as alternativas lá em cada pergunta. Vamos lá, então. A primeira questão aqui, ó. Para preparar um suco, Laís utiliza apenas polpa e água, sendo 4 partes de polpa para cada 5 de água. Que fração representa a razão entre a quantidade de polpa, olha aí, ó, quantidade de polpa, quanto de polpa que ela vai pôr no suco, tá vendo aqui, ó? E a quantidade de água, olha aqui, ó, e a quantidade desse suco que Laís prepara. A razão entre a quantidade de polpa e a quantidade de suco. Lembrando que nesse suco aí, você tem 4 partes de polpa e 5 de água, hein? Ele quer o total. O suco, ele é formado pelas 4 partes de polpa e as 5 partes de água, hein? Então, ele quer a razão entre a quantidade de polpa e a quantidade de suco. Não é de água nem de polpa, é suco. Então, é polpa mais água. Observe o sólido geométrico abaixo. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Ó. Uma planificação desse sólido está representada em... Então, perceba, ó, que na base você tem aqui uma figura, que é um polígono, com 1, 2, 3, 4, 5 lados, hein? Então, ó, só você observar aqui as figuras, ó. Você vê a base, certo? E depois da base você tem aqui, ó, as laterais, as faces laterais. São 5 faces laterais. Então, você vai ver a figura aí e marcar aquela que você acha que é a correta. Jonatas comprou 45 maçãs e pretende guardá-las em pacotes contendo a mesma quantidade de maçãs cada, de forma a conseguir a maior quantidade possível de pacotes. Ele definiu que não seria pacotes contendo apenas uma maçã, nem um único pacote contendo todas as maçãs. Quantas dessas maçãs Jonatas deve colocar em cada pacote? Então, você vai ver aqui, ó, qual é o máximo, né, o maior número que você consegue dividir aqui, ó. Aliás, tirando, né, os pacotes com 1 e os pacotes com todas, você vai ter aí que encontrar quem? Os divisores, né, os divisores do 45. Quem são os números que dividem o 45 sem deixar resto? Tá certo? Dos divisores do 45, você vai colocar lá, divisor de 45, né? Aí você vai começar o conjunto, né? O 1 divide todo mundo. 45 dá para dividir por 2? Sem deixar resto, não. Então tem que ser divisão exata, senão não é divisora. Por 3 dá 15, certo? Aí você vai por 4 não dá, por 5 e assim por diante. Você vai encontrar todos os divisores desse número e escolher o maior deles, exceto, né? Atenção, exceto o 45 e o 1, tá? Não pode ser nem o 1 nem o 45. 4. Observe a sentença matemática apresentada abaixo, no qual o símbolo, esse símbolo aí, o triangulinho, ó, corresponde a um número. Então, olha só. Qual é o número que o símbolo representa nessa sentença? Vamos ver, ó. Aqui nós temos 19 mais 12. Quanto que é 19 mais 12? Calcula aí pra gente. Calcula aí quanto que é 19 mais 12 e depois vamos comparar com o que tem do outro lado. Do outro lado tem o símbolo, ó, se tem o símbolo de igual aqui, quer dizer o quê? Que essa quantia aqui tem que ser a mesma dessa. Então, se aqui tem 19 mais 12, você vai somar aí e vai me falar quanto que é. Você vai ver quanto que falta ou que está sobrando desse lado para você tirar. Então, ó, se aqui tiver mais do que aqui, você vai ter que subtrair. Subtrair quanto? É exatamente o valor desse negocinho preto aí. Observe as frações apresentadas no quadro abaixo. Olha aí, todas as frações, que legal, todas as frações têm o mesmo denominador. Tem o mesmo denominador. Qual dessas frações é a maior? Então lembre-se, frações que têm o mesmo denominador, quanto maior for o numerador, maior é o número da fração, maior é o que a fração representa.
Entendeu, meu? Então, ó, quanto maior for o numerador, nesse caso aqui, maior é a fração. Ele quer o quê? A menor, né? Então, não pode esquecer, ele quer a menor. Então, a menor é o contrário. 6. Observe a figura abaixo que está dividida em partes iguais, com algumas dessas partes coloridas de cinza. Qual é o número decimal correspondente à parte dessa figura que está colorida de cinza em relação à figura toda? Então, ó, aqui você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, representar a parte pintada em forma de fração. Depois que você encontrar a fração que representa essa figura aqui, você divide. Resolve a fração. Lembra? A fração é uma divisão. Então, vai ter o número em cima e o número embaixo. Você pega o número de cima, divide pelo de baixo. Aí você vai ter o valor correto, tá? Então, primeiramente, você pensa nisso aqui como fração, né? Você tem 6 partes e 3 estão pintadas. Hein? Que fração que é essa? Depois que você encontrou a fração, você resolve a fração, ou seja, divide o numerador pelo denominador. 7. Observe os sólidos geométricos apresentados no quadro abaixo. Quais desses sólidos geométricos são corpos redondos? Aí, ó. Redondo, hein? Então, você vai ver aqui, ó. Tem alguma parte redonda nesse? Tem alguma parte redonda nesse? E nesses dois, será que tem? É isso que você tem que escolher, que enxergar, né? Mais uma aqui, ó. 8. Observe abaixo o ponto P, apresentado em uma reta numérica que está dividida em partes iguais. O ponto P está nesta reta, representa o número. Então, olha só. Esse número P aqui, ó, ele está antes do 1. Mas observa que a unidade, ó, é isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é a unidade. Quantas partes tem? 1, 2, 3, 4. Nós temos 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Certo? Então, se a gente for pensar em termos de fração, olha só, parte todo, ó, o todo aqui, ó, o todo aqui, você dividiu o todo em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Ficou meio torto aqui, mas tudo bem. Você pegou aqui, ó, dividiu aqui em 5 partes, e esse número aqui, ele está lá na quarta parte, ó. Então, é como se tivesse andado assim, né? Então, quantas partes cada um desse representa? Está dividido em quantas partes? 5 partes, então cada partezinha representa o quê? 1/5. E é isso, você precisa de 1, 2, 3, 4 partezinhas aí. Considere a igualdade matemática apresentada no quadro abaixo. Olha aí a igualdade, ó. De um lado você tem uma divisão, 60 dividido por 2, você sabe quanto que é? Consegue fazer de cabeça? Então, ó, esse número, o resultado está aqui desse lado. Do outro lado tem quanto? A mesma coisa, né? 15 mais 15. Algumas operações foram inseridas nessa igualdade, chegou-se a 4 sentenças abaixo. Vamos ver. Então, aqui ele pegou, multiplicou por 15 aqui, ó. E aqui ele multiplicou por 15 também. Dá na mesma aqui? Se você pegar e multiplicar por 15 de um lado, multiplicar por 15 do outro, veja que ele multiplicou tudo, ó. Por isso que tem esse parênteses aqui, ó. Ele multiplicou o valor todo aqui por 15. E do outro lado, não precisou parênteses, por quê? Porque essa operação aqui, ó, entre ela e a multiplicação, não tem preferência, né? Você faz o que veio primeiro, mas o resultado permanece o mesmo. E essa outra aqui, ó, dividiu por 5 desse lado, dividiu por 5 desse lado. Mas observa, ó, desse lado aqui só está dividindo um número, né? Então tem que tomar cuidado. Ok? Então você vai ver, ó, tudo que acontecer que fizer de um lado tem que ter feito do outro, senão tá errado, beleza? Então é isso que você tem que verificar aí. Em qual dessas sentenças a relação da igualdade de matemática apresentada no quadro foi mantida? Então essa é a chave do negócio. Tudo que fizer de um lado da igualdade tem que fazer do outro, tá? Para manter a igualdade. Antônia é costureira e produz lenços para vender. Ela vende os lenços que produz em embalagens com 3 unidades cada. Quantas embalagens tem? 3 cada uma. Certo dia, 3 unidades em cada embalagem. Certo dia, quando foi preparar essas embalagens, Antônia verificou que tinha em seu estoque 2 caixas. Uma com 65 lenços, a outra com 28 lenços. Quantas embalagens com 3 unidades Antônia conseguirá preparar com os lenços que tinha no estoque?
Então ela tinha, ó, 65 mais 28. Qual o total de lenços? Então você vai ter, ó, o total de lenços é 65 mais 28, certo? Você vai ter aqui o total de lenços. Vai pegar aqui o valor que der aqui embaixo, né, o total de lenços, e fazer o que com eles? Dividir por 3 para você obter aqui a quantidade de embalagens, né? Porque cada embalagem tem 3 unidades de lenço. Tranquilo? É isso. Agora aqui vamos ver mais uma. 11. Em uma determinada manhã, alguns armários do vestiário de uma academia estavam ocupados e outros estavam disponíveis. A figura abaixo representa todos os armários desse vestiário, sendo que os coloridos de cinza representam os que estavam ocupados naquela manhã. Qual é a fração, ele quer saber qual é a fração que representa a quantidade de armários disponíveis naquela manhã em relação à quantidade total de armários dessa academia? Então vamos ver quantos armários tem no total. Olha só, você tem aqui, ó, 4 por 4. Se você não quiser contar um por um, você pode fazer 4 vezes 4. 4 vezes 4 é quanto? Isso, esse é o total de armários. Agora vamos ver quantos estão ocupados. Ó. Ocupados é o que está cinza, né? Os de cinza é o que está ocupado, não é isso? Coloridos de cinza, ó. Os armários desse vestiário, sendo os coloridos de cinza, representam que estavam ocupados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocupados num total de quantos, né? Então, os ocupados vão em cima, o total vai embaixo. 2 amigos foram a uma lanchonete, cada um deles comeu um pastel e para beber eles prepararam uma única garrafa de refrigerante. Eles compraram uma única garrafa de refrigerante que custou R$6. Os pastéis que eles compraram custaram o mesmo preço e ao todo eles pagaram R$14 por esse lanche. Quanto custou cada pastel que os amigos comeram nessa lanchonete? Então você vai ler de novo, ó, e pegar as informações. São 2 amigos, cada um deles comeu um pastel, ou seja, nós temos 2 pastéis nessa conta aí. E um refrigerante, ó, um refrigerante que é R$6. Ao todo, eles gastaram R$14. Então, qual a única coisa que você não sabe quanto que é? Não é o pastel? Então, você vai descobrir quanto que é o valor do pastel. É o que falta para a conta dar R$14, né? O total aqui que eles comeram, né? Ao todo deu R$14. Muito barato, por sinal, né? Então, R$6 de refrigerante, mais 2 pastéis. Que conta você vai fazer? Você tem o total, ó, você tem o total que você pagou. R$14. Desse total aqui, quanto que foi pro refrigerante? R$6. Quanto que foi pro pastel? Não sei, mas são 2 pastéis, né? Vou colocar aqui, ó, 2 vezes pastel. E aí você tem que descobrir o valor do pastel. Essa soma aqui tem que ser igual a 14, né? A reta numérica abaixo está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto Q representa qual número dessa reta? Olha aí, pessoal, chegamos na metade já, hein? Se você ainda não se inscreveu, vou esperar você se inscrever aqui, ativar as notificações também e deixar o joinha, para a gente voltar aqui e terminar a prova, hein? Foi lá? Aí, friend, muito obrigado, hein? Tamo junto aqui agora, ó. Quanto que mede esse segmento aqui, ó? Esse pedacinho aqui, ó. Tava no 63 e foi para o 73. Qual é o tamanho desse segmento aqui? De quanto em quanto está aumentando aqui? Então, de novo, ó, de 63 para 73 aumentou quanto? Então, essa quantia que aumentou é exatamente o tamanho de cada espaçozinho desse aqui, ó. Então, você vai somar ao 73 3 espaçozinhos desse que você vai saber quanto que é o tamanho quando você subtrair aqui, né? Fizer a diferença aí. Aí você vai descobrir que número que é esse. Letícia comprou um quadro que tem formato de um polígono com 6 ângulos internos. Esse polígono é conhecido como? Olha aí, ó, 6 ângulos internos, hein? Um polígono, ele tem a mesma quantidade de lados. A quantidade de lados é igual à quantidade de ângulos, tá? Então, você vai ver lá, é um hexágono, é um pentágono, é um quadrado, é um triângulo. São 6 ângulos, então 6 lados. Marcos é carteiro e em determinado dia de trabalho foi entregar correspondências em uma rua com 100 casas, numeradas de 1 a 100. Durante essas entregas, ele verificou que apenas
as casas cujos números eram múltiplos, olha a informação importante, hein? Múltiplo de 12 tinham correspondências a serem entregues. Marcos entregou uma correspondência em cada uma dessas casas. Nesse dia, quantas correspondências ao todo Marcos entregou? Então, ele entregou só nas casas que eram múltiplos de 12. Então, você vai ter que fazer o quê? Os múltiplos de 12. Lembra o que é múltiplo? Múltiplo é a tabuada, é um número multiplicado pelos números naturais, pelo 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, começa em quanto? 12 vezes 0, que é 0, 12 vezes 1, que é 12. Então, aqui é a tabuada do 12. Você vai continuar até o 100, tá? São todos os múltiplos até 100, múltiplo de 12, tá? Não pode passar de 100. E aí você vai verificar aí qual foi, né? Quantos múltiplos tem entre 1 e 100. Observe abaixo a imagem do globo terrestre que Daniel comprou. A forma desse globo terrestre lembra qual figura geométrica? E é isso aqui, é um cubo? É um cilindro? É uma esfera? O que é isso aí? É uma pirâmide? 17. Observe no quadro abaixo a escrita por extenso de um número, 199. Qual é esse número? 199. Rita faz bolos para vender em sua padaria. Ela quer saber a quantidade de leite que ela usa semanalmente para fazer seus bolos. Qual é a unidade de medida mais adequada para registrar a quantidade de leite que Rita usa durante a semana? Então, nós queremos aqui saber quantidade de leite, né? Ela quer saber a quantidade de leite. Então, que unidade de medida que a gente usa para medir aqui a quantidade de leite? É o grau? É o litro? É o metro? Ou é o quilograma? Então, 19. Observe a tabela abaixo. Nela temos os presentes à venda na loja da Marli. A dona da loja separou os presentes pelas quantidades. Então, maquiagens temos 12 para criança, 17 para adultos. Camisas nós temos 23 para crianças, 31 para adultos. Enfeites, 8 para crianças e 24 para adultos. Pijamas, 15 para crianças, 7 para adultos. De acordo com essa tabela, quantas camisas para adultos estão à venda na loja da Marli? Presentes? Então, vamos lá. Camisa está aqui, né? Camisa. Nessa linha aqui, camisa. Então, você vai ver lá. Ela quer saber a quantidade de adultos, né? Adultos é nessa coluna aqui, Então, você vai ver na linha da camisa, coluna do adulto, quanto que é? 20. Observe no quadro abaixo a escrita por extenso de um número, 532. Qual número é esse? 532. 21. Veja as figuras abaixo. Qual é a figura que possui todos os ângulos retos? Lembra o que é ângulo reto? É o ângulo que tem no cantinho da parede, geralmente, né? No cantinho da lousa. O ângulo reto. Então, todos, hein? Tem que ter todos os ângulos retos, não é apenas um. Todos os ângulos retos. Que figura que é? 1, 2, 3 ou 4? Mais uma, 24. As duas figuras cuja parte pintada corresponde à fração 7/12. Então, veja, você tem um total aqui embaixo e em cima quantos estão pintadas, tá? Então, você vai encontrar aí a figura que representa essa fração aí. E tem mais de uma, né? 23. Observe abaixo as 3 camisas e 2 calças que João tem. Tá aí, verde, azul, branca, para calça preta e marrom. Quantas maneiras diferentes João pode vestir usando uma dessas camisas e uma dessas calças? Então, observa, para cada camisa ele vai ter 2 opções de calça, certo? E aí você vai fazendo, só contar. Aqui deu 2, né? Então, você vai fazer a mesma coisa com as outras camisetas e ver qual é o total. A figura destacada em cinza na malha quadriculada abaixo é formada por quadradinhos que medem 1 centímetro de lado. Qual é o perímetro dessa figura? Então, lembrando, né? Perímetro é o contorno da figura, hein?
Não vai confundir com a área, é o contorno da figura. E você sabe que o ladinho do quadradinho mede 1 unidade. Então, você vai fazer o quê? Verificar qual é o tamanho, né, dessa linha que eu estou fazendo aqui, ó, em volta da figura, é o perímetro. 25. Ana foi comprar 2,5 kg de batata para sua mãe. O vendedor pesou as batatas que ela escolheu e a balança marcou o peso que aparece na figura. 1,670 kg. Para completar 2,5 kg ou 2,5 kg, Ana deverá ainda pegar. Então você tem que saber, ó, qual é a diferença entre o que está marcando na balança e o que ela precisa, tá? Você tem que fazer o quê? Calcular essa diferença. Lembrando que aqui, como é número decimal, a regra é, na hora de armar a conta, vírgula embaixo de vírgula, respeitando aí a ordem, né, das classes do número. O número decimal equivalente à fração, olha aí, ó. Você tem que fazer o quê? Dividir o 25 por 1000. Ou, se você preferir, né, simplesmente contar as casas decimais que você vai deslocar a vírgula. O número é inteiro, então a vírgula está no final do número. Como aqui nós temos 3 zeros, a vírgula vai se deslocar para frente, porque o número é pequeno, é menor que 1, né? 3 casas. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Muito em breve eu venho com as respostas para vocês conferirem. Tudo bem? Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e grande abraço a todos. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.